Dando agora então início à nossa conferência, que se debruça sobre os contributos para o desenvolvimento sustentável dos territórios, convido amavelmente a tomarem os seus lugares no palco Sua Excelência, a Senhora Ministra da Agricultura e da Alimentação, a Senhora Presidente do ISEC Lisboa e o gestor do Departamento de Administração e Autarquias da Escola de Gestão e Engenharia e Aeronáutica, Professor Luís Caetano, por favor. Passo agora a palavra à Senhora Presidente do ISEC Lisboa, que na qualidade de anfitriã desta conferência irá então conduzir os trabalhos. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Começo naturalmente por agradecer a presença da Senhora Ministra da Agricultura e da Alimentação, agradecer igualmente a sua disponibilidade para aqui estar e partilhar connosco a sua visão sobre o desenvolvimento sustentável dos territórios, agradecer também a presença naturalmente de todos, dos senhores autarcas, senhores professores, e permitam-me um cumprimento muito particular aos nossos estudantes dos vários cursos, mas em particular aqueles que são dos cursos da área da gestão autárquica. Peço-vos que aproveitem e que possam dar a devida relevância a este singelo contributo que procura, como sempre, procuramos fazer, aproximar os decisores políticos, aqueles que desenvolvem políticas públicas para o desenvolvimento do nosso país, daquilo que é a comunidade académica e aqueles que ensinam e formam futuros quadros e futuros dirigentes do nosso país. Obrigada a todos, não vou levar muito mais tempo. Passava de imediato a palavra ao professor Luís Caetano, que irá fazer uma brevíssima apresentação, após o que ouviremos então as palavras da Senhora Ministra e terminaremos com alguns momentos de troca, de partilha de algumas questões que queiram pôr, aproveitando esta rara presença na nossa instituição, mas que esperamos se possa repetir por mais vezes. Muito obrigada. Senhor Professor. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Sra. Ministra da Agricultura e da Alimentação. Um cumprimento também para a Sra. Presidente do ISEC, para todos os convidados que fizeram questão de estar presentes, toda a comunidade académica também aqui do ISEC Lisboa, e não só, minhas senhoras e meus senhores. Estamos aqui hoje no ISEC Lisboa em mais um evento organizado no âmbito dos estudos de gestão autárquica. Hoje temos a honra e o privilégio de contar com a presença de Sua Excelência a Sra. Ministra da Agricultura e da Alimentação, que desde já muito agradeço a disponibilidade e a prontidão com que aceitou o nosso desafio. Sra. Ministra, o ISEC Lisboa já leva mais de 25 anos de experiência nos domínios da administração local. Continuamos hoje e amanhã a procurar identificar tendências, disponibilidades, de forma a que possamos contribuir para a formação e qualificação de ativos autárquicos, valorizando e potenciando o capital humano e intelectual das autarquias, ajudando e contribuindo na gestão do conhecimento. Gostaria de realçar, com muita ousadia minha, alguns aspectos biográficos para melhor enquadramento da minha apresentação. A Sra. Ministra da Agricultura e da Alimentação, e foi aí que a conheci pessoalmente, foi Presidente da Câmara Municipal de Abrantes durante 9 anos e desde 2013 presidiu ao Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Foi membro do Conselho Económico e Social e do Conselho das Comunidades e Regiões da Europa, na Comissão Permanente para a Igualdade das Mulheres e dos Homens na Vida Local. Foi ainda membro do Comitê de Acompanhamento do Programa Operacional do Centro 2020 e da Comissão Executiva da Entidade Regional do Turismo do Centro de Portugal, presidindo também a direção da Tec Parques, Associação Portuguesa de Parques de Ciência e Tecnologia.
Recebeu ainda as distinções Autarquia Mais Familiarmente Responsável, Prémio Municipal Viver em Igualdade e o Prémio de Tesla Sustainable Leadership Award, categoria Liderança, Prémio Woman of the Decade in Public Life e galardão da All Ladies Language. Realço apenas estes aspectos biográficos para enquadramento da forma como vemos no ISEC Lisboa, conjuntamente com o Ministério da Agricultura e Alimentação, o futuro em termos de relacionamento e de oportunidades que juntos poderemos ter no caminho que queremos percorrer. Senhora Ministra, vai aumentar a população mundial. A crescente importância da agricultura nos territórios autárquicos, que cada vez mais se procuram diferenciar pelo produto agrícola que produzem, incluindo aqui os produtos endógenos, mas também outros produtos que facilmente identificam o território a onde pertencem. A cidadania agrícola está ligada à alimentação. As hortas comunitárias, a gestão e a organização dos espaços verdes, tão importantes na captação de CO2. A agricultura e a alimentação no encontro de gerações e na ajuda a que essa relação geracional aconteça, cresça e se desenvolva, unindo e diminuindo o conflito geracional. Existem novas tendências e também novas oportunidades. Existem os novos povoadores. Temos consciência que a gestão autárquica é um desígnio nacional que abrange todo o território e estamos também convictos da importância da agricultura e da alimentação na construção das políticas públicas municipais e dos resultados que com eles se pretendem alcançar. Falo, por exemplo, no nosso setor agroalimentar e na agricultura como fator potenciador de melhor ordenamento do território, melhor proteção e resiliência dos territórios e, por tudo isso, territórios com muito melhor qualidade de vida. A agricultura promove a nossa alimentação, promove uma ocupação do espaço alternativo e é gerador de economia. O ISEC Lisboa está na economia da alimentação, com as suas fortes ligações aos estudos de gestão hoteleira, cozinha, restauração, entre outros, promovendo o ISEC conhecimento de qualidade importante para a obtenção da qualidade total final. É esse Portugal, Senhora Ministra, melhor, que queremos fazer a partir do ISEC Lisboa. Conhecimento, procurando os desafios e as novas tendências das políticas públicas, capazes de dar resposta à evolução das sociedades, às suas reais necessidades e objetivos, promovendo o desenvolvimento e, acima de tudo, procurando deixar o mundo um bocadinho melhor do que aquilo que o encontramos. Muito obrigado, Senhora Ministra da Agricultura e da Alimentação, e também muito obrigado a todos os que estão presentes e aos que nos acompanham também nos canais digitais. Muito obrigado. Bom, então, boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, quero-vos pedir desculpa por estar a falar sentada, não é meu hábito, mas a minha condição assim o exige, e queria, em primeiro lugar, agradecer aos meus colegas de mesa por terem feito também este gesto tão simpático de falarem sentados, tal qual eu vou fazer. E queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente do ISEC Lisboa, a professora Maria Cristina Ventura, cumprimentar também o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Universitas, Pedro Brás. Queria cumprimentar o Sr. Gestor do Departamento de Administração e Autarquias, Luís Caetano. Queria cumprimentar a doutora Elisete Oliveira, minha querida amiga, que em nome deste grupo me endereçou o convite para aqui estar hoje convosco.
Queria cumprimentar todos os docentes que nos acompanham, todos os alunos que aqui ou à distância também assistem a esta conferência, e queria muito agradecer aos meus amigos, àqueles que me conhecem e que fizeram o favor de também estar aqui, e é tão bom olhar para a assistência e ver caras simpáticas, amigas, que são todos vós, mas aqueles que nos dizem mais são de facto também um motivo acrescido para poder hoje estar aqui convosco. E queria, agradecendo o convite para aqui estar e esperar poder corresponder verdadeiramente àquilo que é a ambição deste Instituto, na transmissão do conhecimento, e espero poder corresponder de facto para podermos ter mais do que uma sessão, que aquilo que vos vou transmitir talvez não seja nada de novo, mas possamos ter aqui uma partilha de experiência e de conhecimento que seja enriquecedora. E quero felicitar-vos pela escolha, que independentemente daquilo que é a vossa atividade profissional, poderem entender que o poder local democrático é uma forma de poder servir os cidadãos, como é desde o 25 de Abril, mas que a sua capacitação é cada vez mais determinante para podermos aspirar todos a uma felicidade dos nossos concidadãos. E, portanto, quem escolhe fazer formação em políticas públicas e quem escolhe fazer formação em políticas públicas do poder local, claramente é porque quer fazer um serviço público para melhorar a qualidade de vida dos seus concidadãos. Foi por isso que em 2006 assumi as funções de vereadora, foi por isso que me candidatei em 2009, a primeira vez à Câmara Municipal de Abrantes, e que fiz essas funções até 2019, tendo ido a eleições durante 3 vezes. Foi por isso que em 2013 assumi as funções de presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, e foi por isso também que em 2019 assumi as funções, primeiro como secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, depois ainda em 2019 como Ministra da Agricultura, e quero também partilhar convosco que foi pelas mesmas razões que já este ano, 2020, assumi de novo estas funções. E quero partilhar convosco uma coisa que é pessoal, mas que vai balizar este nível da minha intervenção. Porque eu só sei fazer política com o coração, eu só sei fazer política para as pessoas e com as pessoas, e é disponibilizar-me inteiramente aquilo que sou, aquilo que tenho para dar, que me move todos os dias. Quando o Sr. Primeiro-Ministro me convidou para continuar nestas funções, este ano, eu tinha decidido que ia voltar à minha vida, à minha profissão, e que ia voltar à minha terra, e que ia deixar estas funções de grande exposição pública, porque queria também ter algum descanso adicional nesta fase da minha vida. Mas nessa semana soube que a minha filha mais velha estava grávida e decidi aceitar, porque acredito mesmo que as funções públicas, que quem define e quem põe em prática o exercício desta, que é de cidadania, tem uma responsabilidade para com o seu semelhante. E quero-vos dizer que, para mim, as coisas não acontecem por acaso, e a minha filha vai ser mãe, se calhar ainda hoje, mas amanhã de certeza, e, portanto, é um sinal de que continuo a trabalhar para podermos, de facto, todos aspirar, como eu tive a oportunidade de escrever no livro desta instituição, de podermos contribuir todos para a construção de uma aldeia, e é preciso toda uma comunidade para educar uma aldeia, e o papel de cada um e de cada uma é de podermos reforçar, efetivamente, este poder de comunidade para elevarmos a qualidade de vida, o bem-estar de todos e de todas. E isso passa pelo desenvolvimento. E quando falamos de desenvolvimento, local, falamos de muitas áreas de intervenção, e
falamos de todas para além da agricultura, mas claramente nós, para falarmos de desenvolvimento, temos que falar da agricultura. E esta é a primeira nota que vos quero deixar. E a agricultura passa a ser um dos fatores de desenvolvimento económico, ambiental e social. Os 3 pilares que informam o desenvolvimento sustentável das sociedades modernas. E aquilo que hoje nós somos todos convocados é para olhar qual é a função do poder local, como é que o poder local se organiza e que respostas é que tem que dar verdadeiramente para poder corresponder a um modelo de desenvolvimento sustentável. E quero-vos dizer que, acreditando muito num poder de grande proximidade, onde a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal e o órgão fiscalizador, que é a Assembleia Municipal, têm um papel determinante, acredito mesmo que nós, para podermos aspirar a um modelo de desenvolvimento sustentável, temos que olhar para além do desenvolvimento ao nível municipal. O nível intermunicipal é absolutamente crucial, nomeadamente em territórios, como é o caso de Portugal, como é o caso do território onde eu tive a oportunidade de servir, onde a população são cerca de 250 mil habitantes, ou seja, que tem o tamanho de uma cidade pequena, média, quando nos comparamos à escala global. E, portanto, esta dimensão supramunicipal é absolutamente determinante para o ganho de escala, para que a política pública possa ser verdadeiramente implementada. E depois, ao nível dos governos supramunicipais e supra-intermunicipais, as comissões de coordenação, que neste momento estão a ser empoderadas para poderem ser verdadeiramente órgãos de decisão regional. E, portanto, este é todo um trabalho que o Governo está a fazer neste momento, por um lado, com a descentralização de competências para os municípios e a tentativa de que estes municípios se organizem a nível intermunicipal para dar respostas de escala. Por outro lado, com o empoderamento das comissões de coordenação, com, nomeadamente, os serviços que estão desconcentrados e descentralizados para que haja uma melhor articulação e onde tudo isso possa ser colocado ao serviço dos cidadãos. E, portanto, um primeiro domínio é este, é o da escala que em dimensão e em articulação tem que extravasar claramente aquilo que são os modelos tradicionais. E, portanto, este é um dos grandes desafios que se coloca ao poder local. Como é que o poder local se vai organizar para receber competências, para colocar essas competências ao serviço do desenvolvimento do nosso país? Por outro lado, olhando para aquilo que hoje as autarquias já têm e que já têm de forma reforçada, como é que olham para o cidadão como cliente municipal? E isso implica respostas que têm que ser em diversos domínios. A par da manutenção das infraestruturas, que é, diria eu, um mal necessário, um mal entre aspas, porque nós continuamos a precisar do investimento necessário em infraestruturas, sejam elas rodoviárias, ferroviárias, sejam elas do domínio da habitação. Aliás, o programa que está neste momento a ser claramente um veículo de aproximação às autarquias com os programas municipais para o desenvolvimento da habitação. Mas depois, quando juntamos a estes domínios, diremos, basilares, que foram muito desenvolvidos no pós-25 de Abril e que temos que manter ao nível do investimento de manutenção, mas também de alimentar todo o sistema infraestrutural do país para poder corresponder à qualidade de vida dos nossos cidadãos. Como é que nós vamos promover o desenvolvimento económico? E o desenvolvimento económico faz com as empresas, e as empresas precisam de ter espaço infraestruturado para se poderem instalar, precisam ter boas redes de comunicação, nomeadamente digitais. Precisam ter redes 5G e
E daí, no Plano de Recuperação e Resiliência, estarmos a fazer um investimento para cobrir a nível nacional todo o território com 5G, mas nós precisamos que as autarquias também estabeleçam uma relação com os empresários e com os cidadãos, de maneira a utilizar os canais que hoje estão disponíveis através das tecnologias de informação e comunicação para poder ter respostas mais rápidas, mais céleres e mais transparentes. Aliás, se o professor Luís Caetano fez o favor de, no meu currículo, que não é meu, é da instituição a que servi, da Câmara Municipal de Abrantes, recebemos vários prémios no âmbito da modernização administrativa, e um dos quais é esta tentativa de colocar o cidadão no centro da decisão política, e nesta relação transparente nós podermos claramente correspondermos-nos com o cidadão através de um portal único, criando sinergias para todos os lados. Para quem se relaciona, seja o cidadão que vai à piscina ou à biblioteca, seja o cidadão que quer construir uma casa, ou seja o empresário que quer estabelecer uma atividade económica e, com base nisso, também poder melhorar o desempenho da autarquia, facilitando todo o trabalho que é construído com uma resposta mais expedita. E o desafio depois é como é que esse sistema de comunicação também se faz com a administração central para que, de facto, todo o circuito flua da melhor maneira. E aqui, na atividade económica, também se coloca a agricultura. E hoje, muitos dos municípios, muitas das comunidades intermunicipais colocam no centro da sua atividade económica o apoio aos empresários, criando gabinetes de apoio que facilitem a ligação, que promovam o investimento económico em cada um dos territórios. E, em bom rigor, há muitos territórios no nosso país que, dentro deste gabinete de apoio à economia, de apoio às empresas, têm um serviço específico de apoio ao agricultor. E isto é toda uma mudança de paradigma que me importa aqui também registar. Por outro lado, indo ao domínio da sustentabilidade ambiental, nós hoje precisamos de estar todos muito convictos de que precisamos gastar menos os nossos recursos naturais. E já lá vou mais em concreto. Nós precisamos, do ponto de vista das autarquias, minimizar as perdas nos sistemas de abastecimento. Nós precisamos reaproveitar águas residuais para podermos regar, para podermos os nossos jardins, para podermos fazer limpeza de ruas, de viaturas. Nós precisamos trabalhar essas dimensões. Nós precisamos de estimular circuitos curtos de proximidade, nomeadamente com a agricultura. Há legislação que implica isso mesmo. Eu olho para o Pedro Saraiva, que ali está, que foi o coordenador do Grupo de Ação Local, a que eu tive o privilégio de presidir, e uma das coisas que fizemos juntos foi, de forma muito pioneira, através do papel dos grupos de ação local, o Cabaz Prove, para juntar os pequenos agricultores com os consumidores. Já vou depois um bocadinho mais à agricultura, neste momento só quero fazer o enquadramento. E basicamente o gestor público ligado ao poder local tem que ter esta dimensão, a dimensão das infraestruturas, a dimensão do desenvolvimento económico, do apoio às empresas, a questão ambiental, muito focada no uso eficiente dos recursos, e depois nunca perder que está ao serviço das pessoas, mas ao mesmo tempo corresponsabilizar o cidadão pelos seus comportamentos, pelas suas escolhas. Porque isso vai fazer toda a diferença. Voltamos ao tal provérbio que para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira. É disto que estamos a falar. E quando me pedem, enquanto Ministra da Agricultura, para vir aqui falar convosco sobre modelos de desenvolvimento sustentável, eu quero vos falar sobre o papel da agricultura no desenvolvimento do nosso país. E do nosso país, e da União Europeia, e do desenvolvimento global. Porque o professor Luís falava há pouco, e bem,
que a população mundial vai aumentar. Neste momento somos cerca de 7,7 bilhões de pessoas. Em 2050 seremos pelo menos mais 26%, ou seja, vamos estar nos 9,7 bilhões de cidadãos. É esta a estimativa que é apresentada por quem faz estes estudos demográficos, e nós sabemos que para podermos alimentar esta população em crescendo, mas para podermos também dar resposta àquilo que são as necessidades dos nossos cidadãos que vivem mais anos, que envelhecem e que têm qualidade de vida até mais tarde, e portanto que têm que ter dietas também adaptadas a isso mesmo. E hoje as escolhas alimentares dos cidadãos são diferentes, claramente, e porque do ponto de vista demográfico também há uma tendência para os centros urbanos em detrimento das zonas mais rurais, e portanto nós temos que olhar para todos estes indicadores, para todas estas perspectivas e, com base nisso, apostarmos no modelo de desenvolvimento que não deixe ninguém para trás. Quando nós, o ano passado, presidimos ao Conselho da União Europeia, um dos objetivos que tínhamos na presidência portuguesa era garantir a autonomia estratégica da Europa no domínio alimentar. Nós, em Portugal, estamos longe de ser autossuficientes. Nós produzimos atualmente 86% daquilo que consumimos, e é um número que está estável e que significa que estamos a produzir mais, até porque nós, da década de 90 para a atualidade, aumentámos o nosso aporte calórico de sobremaneira. E, portanto, ou seja, nós estamos a consumir mais alimentos. Significa, quando nós olhamos para aquilo que estamos a exportar com aquilo que estamos a importar, em que estamos a exportar mais, temos vindo a crescer ao longo da última década, cerca de 5% ao ano nas exportações, também crescemos em importações, mas a um ritmo menor, cerca de 3% ao ano. O que significa é que, em bom rigor, estes 86% estão estabilizados com esta nuance. Estamos a produzir mais porque estamos a consumir mais verdadeiramente do ponto de vista do mercado nacional, mas também estamos a exportar mais em bom rigor. E, portanto, o desafio que é colocado à agricultura portuguesa é podermos aumentar a nossa capacidade de produção de alimentos nas áreas onde somos capazes de o fazer, e para termos uma ideia, nós hoje somos capazes de produzir acima dos 100%, dá-nos uma capacidade de exportação adicional, vinho, azeite, frutas e legumes, leite, manteiga, e portanto estes setores nós sabemos que estamos acima dos 100% de autoaprovisionamento, e temos outros, como é o caso dos cereais, tão colocados em causa durante esta pandemia, onde nós produzimos 18% daquilo que consumimos. E quando desmembramos este número, por exemplo, o trigo panificável, para fazer o pão que todos nós adoramos, nós só produzimos 4% daquilo que necessitamos, e de milho, que precisamos não só para a alimentação humana, mas também para a produção de alimentos compostos para animais, nós produzimos cerca de 20%. E, portanto,
são a valorização das nossas raças autóctones, das nossas variedades regionais, que nós vamos dar resposta a esta produção de alimentos em quantidade e em qualidade para podermos alimentar os portugueses e as portuguesas e contribuir para este desígnio que é mundial, que é acabar com a fome e não deixar ninguém para trás. E, portanto, o desafio que nós temos pela frente neste momento é: temos um novo programa a começar em janeiro de 2023 e este programa tem como base uma reforma, que foi a maior reforma que foi feita nos últimos 30 anos, onde, garantindo o rendimento aos agricultores, como acabei de mencionar, querendo não deixar ninguém para trás, nós temos que encontrar forma de estimular quem mais produz, ou seja, dar incentivos aos agricultores que produzem, mas que produzem de modo sustentável. Porque os modelos de desenvolvimento sustentável pensam no valor económico, que se nós não tivermos explorações agrícolas que sejam viáveis ao abandono de todo o território, mas, por outro lado, nós precisamos de produzir mais com menos. Ou seja, nós precisamos de ter uma especial atenção ao uso dos recursos naturais. E daí o uso eficiente da água, ao qual nós hoje temos que garantir a disponibilidade, mas também os instrumentos para que também os agricultores possam minimizar as perdas, possam ter instrumentos de gestão para, por exemplo, como hoje os seus sistemas automáticos não reguem, assim como nas câmaras municipais, regar jardins hoje não vale a pena, e portanto nós temos que ter sistemas de apoio à decisão na hora, em relação à água. Nós temos que melhorar o solo, onde a fertilização orgânica, em detrimento da fertilização de síntese, é um dos instrumentos, nomeadamente para reter a água e para melhorar a qualidade do solo. E temos que ter aqui uma dimensão da valorização dos recursos endógenos. Sabemos que existem espécies mais bem adaptadas ao nosso clima, sabemos que existem raças autóctones que são aquelas que estão adaptadas ou à montanha ou à planície, como é o caso da carne alentejana ou da marinhoa ou da barrosã, têm características próprias que desenvolveram ao longo do tempo, mas tanto as espécies animais como as espécies vegetais podem ser melhoradas do ponto de vista genético para poderem produzir mais e estar mais bem adaptadas ainda assim. E, portanto, não podemos ter medo de falar em genética e de melhoramento genético cada vez que falamos sobre isto. E, portanto, aquilo que nós queremos fazer na agricultura é acelerar uma transição para modelos sustentáveis, baseado numa transição ecológica que está a acontecer, numa transição digital que também está a acontecer, e sabemos que a política pública é apenas a ignição disto mesmo, porque este papel é dos agricultores. Mas este papel não pode exclusivamente ficar refém daquilo que é a política pública dirigida a partir da administração central, porque tem que ser combinada com os instrumentos que existem no território. E quero-vos dar 2 ou 3 exemplos muito práticos, e vou-me calar, porque acho que já estou a falar há muito tempo, para dar a oportunidade de poderem colocar questões. No início da pandemia, todos tivemos medo de não ter alimentos. Ficámos em casa e tínhamos o Canal Horeca fechado e, portanto, deixámos de ter turismo e passámos a ter os nossos queijos DOP, os nossos vinhos, as nossas raças autóctones a ficarem nas empresas agrícolas, nos agricultores e não ter capacidade de fazer este escoamento. E rapidamente percebemos que através, por exemplo, conto-vos um exemplo muito interessante. Circulou, fizeram-me chegar, inclusivamente, uma nota de que havia no norte o agricultor que tinha um conjunto muito alargado, já não me lembro do número, de cabritos para vender na Páscoa. Lembram-se que a pandemia começou em março. E não tinha capacidade, porque o cabrito ou se come naquela altura, ou a partir daí passa a ter
menos valor desse ponto de vista. E foi feita uma campanha através das redes sociais, do Twitter, do Instagram, do Facebook, e rapidamente o meu colega, que agora dos negócios estrangeiros, na altura da defesa, quis comprar um e ficou na mão porque já não conseguiu comprar o cabrito porque esgotou em 3 tempos. E, portanto, aquilo que nós pensámos é que tínhamos que fazer uma campanha, não só para estimular o comércio eletrónico, fizemos várias feiras de queijo em Oliveira do Hospital, entre outras, para o queijo, que por norma tem durante um período de ano um conjunto de certames a nível regional para escoamento do produto e divulgação do produto, e estimulámos claramente as feiras eletrónicas, que foram um sucesso. Há o caso de uma senhora que no Norte, em Vinhais, penso eu, que num fim de semana fez 12.000 euros de vendas. Nunca numa feira podia ter feito um valor desses tradicional. E, portanto, isto faz toda a diferença. E, portanto, aquilo que o Ministério da Agricultura, atento que tínhamos que estar a isto, para além de um conjunto de medidas extraordinárias que disponibilizámos aos agricultores para manter o nível de apoio e de rendimento base para que não desistissem da atividade agrícola, à semelhança do que estamos a fazer agora com a guerra e com a seca. Mas aquilo que fizemos foi olhar para o território e perceber como é que nós podemos verdadeiramente envolver os atores locais. Fizemos alguma coisa, não fomos tão bem sucedidos quanto isso, porque nós precisamos mesmo de uma nova geração de autarcas, que já temos, mas tem que estar muito sensível para estas questões. Alterámos um conjunto de regulamentos que existem para permitir que as autarquias, as câmaras, as juntas de freguesia, as comunidades intermunicipais pudessem organizar pontos de entrega de produtos em que os produtores locais, à semelhança do que acontece com o tal cabaz Prov, entregassem naquele ponto em concreto. Atribuímos um valor pecuniário ao promotor para fazer a reestruturação desse espaço e para adquirir o material necessário para fazer a venda. Por outro lado, demos um valor diário de 48 euros ao agricultor para fazer a viagem da sua exploração até ali e depois colocámos as entregas ao domicílio como elegível também nesta dimensão. E, portanto, quisemos envolver as autarquias nisto mesmo e é absolutamente fundamental. Fizemos um programa que, mais recentemente, onde pedimos aos grupos de ação local que, à razão de uma candidatura por NUT 3, exatamente, pudessem contratar por esta ordem nutricionistas e agrónomos. Para quê? Para fazerem esta ponte entre os agricultores locais, as autarquias, as escolas, as cantinas e estimular o comércio de proximidade. E isto é absolutamente fundamental. Diz o povo, e bem, nós somos o que comemos e, portanto, nós temos mesmo que nos sentir responsáveis pelas nossas escolhas alimentares. Porque se eu escolher produtos de época, produtos locais, circuitos curtos, eu estou a diminuir a minha pegada ecológica, eu estou a contribuir para a fixação de pessoas naquele território, para a manutenção da atividade agrícola, para combater o abandono dos territórios, ou seja, para combater a desertificação humana e a desertificação física de territórios que ficam altamente vulneráveis se nós não tivermos atividade agrícola. E, portanto, o papel é muito este, e é de cada um e de cada uma de nós, onde, claramente, nós entendemos que, cada vez mais, a partilha de responsabilidades entre o poder central, o poder local e os cidadãos é absolutamente fundamental para podermos aspirar a modelos de desenvolvimento sustentável. Repito, a sustentabilidade tem 3 dimensões. A dimensão social, para servir as pessoas, e as pessoas são o primeiro foco da nossa intervenção. A economia, porque nós precisamos criar riqueza que fixe as pessoas, que gere emprego, e isto é determinante. E temos que ter um maior respeito pelos recursos naturais, porque o planeta que herdamos é este e não é o outro.
E ele, por mais que se tente reciclar, começa a ter muita dificuldade em fazê-lo. E, portanto, nós precisamos mesmo de ter esta dimensão. E depois, há aqui um fator que coloco nesta dimensão também de desenvolvimento sustentável, que tem a ver com os instrumentos de política. E assim termino. A política e a política pública é determinante para podermos desenvolver social, económica e ambientalmente os nossos territórios. E não tenhamos ilusões. Aquilo que nós hoje possamos fazer a nível local tem repercussão a nível global. É uma máxima que foi utilizada em 1990 no primeiro fórum que aconteceu no Brasil, no Rio, sobre o desenvolvimento sustentável para as autarquias, em que muitas autarquias, a minha própria que eu presidi, pôde subscrever este pacto para o desenvolvimento sustentável e que a máxima era pensar local, pensar global, melhor dizendo, para agir localmente. E nós temos que ter esta percepção. Tudo aquilo que cada um e cada uma fizer do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo vai ter repercussão no modelo de desenvolvimento sustentável e no futuro da minha neta, que espero que esteja para nascer. Muito obrigada a todos, estou à vossa disposição. Muito obrigada. Senhora Ministra, como não poderia deixar de ser, foi de facto uma intervenção brilhante, como nos tem habituado, e se calhar abriríamos de imediato este espaço de perguntas e intervenções. Há um microfone, suponho eu, ali a circular. Portanto, eu pedia a quem querendo que faça o favor de se apresentar e colocar a questão. Temos aqui alguns minutos ainda na agenda da Senhora Ministra. Muito bem, ali ao fundo, por favor. Boa tarde, Senhora Ministra. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou aluno de Gestão Autárquica e eu gostaria de saber a sua opinião acerca daquilo que é a minha opinião, quando falou ainda há pouco sobre aquele triângulo do desenvolvimento sustentável, pessoas, economia e ambiente, até porque me parece que o parente mais forte desta família de 3 características é sempre a economia, ou seja, nós estamos sempre a falar em desenvolvimento sustentável, mas todos nós sabemos que é sempre muito difícil de o concretizar. Portanto, nós andamos sempre, agora para 2030, portanto, os objetivos da ONU são para 2030. A minha opinião é que daqui a uns aninhos estaremos a negociar para 2050, precisamente por isso mesmo, porque a mim parece-me que as pessoas precisam do desenvolvimento sustentável, o ambiente então necessita urgentemente, mas parece-me que a economia é aqui o fator de bloqueio, se assim se pode dizer. Portanto, esta é a minha opinião própria de um aluno de gestão autárquica e gostaria de saber o que é que a Sra. Ministra tem a dizer sobre isso. Obrigado. Olá, boa tarde, Ministra. Meu nome é Mário Casinha, também sou do terceiro ano de licenciatura de Gestão Autárquica. Aqui, tendo em conta aquilo que eu me coloquei dos seus pontos, foi referindo ao longo desta apresentação, eu retorno aqui na parte da questão dos cereais e realmente é verdade que com a questão da guerra nota-se perfeitamente que é uma questão a aprofundar, tendo em conta que nós fomos considerados como os maiores celeiros da Europa. E obviamente eu sou de Évora, nasci na zona alentejana e faz alguma diferença ver que na parte de hoje em dia os terrenos estão quase desabitados ou com pouca produção. Fala-se de descentralização, fala-se inclusive da vinda dos povos mais para o litoral, fala-se inclusive, como diz aqui muito bem, garantir que os nossos agricultores voltem ao terreno, mas a verdade é que isto continua-se a passar e nós não temos visto nenhuma evolução nesse âmbito. Entristece-me que num país nobre que nós somos na agricultura, estejamos dependentes de outros países e que acho que deveríamos ter mais atenção ao que é nosso. Não é nós primeiro, mas sim os nossos têm que ser vistos de uma forma mais positiva e contribuir de uma forma melhor. Gostaria que a Sra. Ministra, enquanto poder que tem, tomasse uma dinâmica mais ativa e que pudesse nos dar aqui um objetivo mais adequado para que os nossos agricultores voltem a ter confiança e voltem a produzir como produziam anos atrás e que realmente voltamos a ser um país bastante produtivo naquilo que nós notamos perfeitamente atualmente, os aumentos que existem nas coisas mais básicas como o pão, está a ser fortemente criticada porque são daquelas bases que nós precisamos. No entanto, o que eu proponho aqui é que realmente a nossa Ministra mostre-nos
quer fazer na questão da garantia, como disse, da firmeza dos nossos agricultores no terreno. Obrigado. Bom, muito obrigada pelas vossas questões. Eu vou fazer pela ordem, até porque podem e devem ser enquadradas. Origem dos produtos. Bom, eu gostava de dizer o seguinte, acabei de vos dizer que nós estamos a produzir 86% daquilo que consumimos e, portanto, a forma como disse, quando chegamos às prateleiras de supermercado e que vemos mais produtos produzidos fora do que dentro, pode-nos levantar aqui algumas dúvidas em relação a isto que acabei de dizer. Agora, ainda assim, sabemos claramente que nós dificilmente produzimos banana na Madeira, mas pouco, dificilmente produzimos manga, embora no Algarve já existam algumas experiências, e portanto isto tem a ver com escolhas alimentares, em primeiro lugar. São os consumidores que ditam os mercados. Se o consumidor não comprar manga, ela não vem para Portugal. Se preferirem as bananas da Madeira em função daquelas bananas maiores que vêm do Equador, também elas não vêm para Portugal. E, portanto, volto àquilo que disse lá atrás. É preciso educar, é preciso sensibilizar o consumidor, em primeiro lugar, para fazer as suas escolhas. Eu prefiro comer uma maçã pequena e que sei que lá dentro pode ter um bicho e tenho que a abrir, e não a como à dentada sem a abrir primeiro, do que comprar uma daquelas maçãs muito reluzentes que vem, sei lá eu de onde. O que é facto é que também nós já hoje começamos a ouvir e a ver as pessoas no supermercado à procura de produtos nacionais. E acho que a pandemia mostrou-nos isso mesmo, até porque eram as pequenas mercearias, as pequenas lojas de bairro que fizeram a diferença. Foram os cabazes entregues ao domicílio, quando as pessoas estavam com Covid ou quando estavam em confinamento, que nos continuaram a alimentar. Agora, outra coisa é como é que nós conseguimos que a produção nacional alimente os portugueses e as portuguesas e os mercados de forma competitiva. E isso só se faz com organização de produção. Posso-vos dar um exemplo. Os setores mais competitivos, aqueles que hoje estão a produzir acima dos 100% e que estão a exportar, como é o caso do vinho, como é o caso das frutas e dos legumes, eu posso-vos dizer que há 10 anos o setor das frutas e dos legumes exportava 700 milhões de euros, neste momento exporta 1.700 milhões de euros. 1.700 milhões de euros. Isto significa que o nível de organização é tal que o poder que têm, não só das compras conjuntas, como também de aceder a mercados, é completamente diferente. E aquilo que se passa em Portugal é que nós temos uma fatia muito significativa de pequenos agricultores, muito pequenos agricultores, com explorações abaixo dos 2 hectares e que não se organizam. Nós temos uma figura na legislação nacional que decorre, emana da legislação comunitária, para a criação das organizações de produtores, que até há um ano e pouco atrás era exclusivamente para um tipo de produto, ou seja, quem vende maçã só vende maçã, quem vende só se organiza à volta da maçã, quem vende pera é só à volta da pera, se é leite é só à volta, por aí. E nós criámos um instrumento para a criação de agrupamentos ou de organizações de produtores multiprodutos, para permitir que os pequenos agricultores se organizem para poder fazer face a este modelo de sustentabilidade económica, ambiental e social. Dou-vos um exemplo. Se eu hoje tiver aberto, como tenho, um aviso para a instalação nas explorações agrícolas de sistemas de precisão de apoio à agricultura, quem se vai candidatar são os maiores agricultores, são aqueles que têm as ferramentas e o conhecimento para o fazer. Os pequenos agricultores, enquanto não se organizarem também para terem acesso a este nível de tecnologia, nunca vão poder fazer face aos preços, nomeadamente que as grandes superfícies depois desfazem, que esmagam completamente. E, portanto, tem que haver aqui, e nós estamos a fazê-lo com o setor. Ainda hoje tive
uma reunião de manhã com a Confederação Nacional dos Agricultores, que representa os pequenos agricultores do país, para trabalharmos também esta dimensão. Porque se nós olharmos, e agora tudo isto se enquadra, se nós olharmos de facto para este triângulo, para esta tripla hélice do desenvolvimento, o que é que tem mais peso? Bom, eu diria o seguinte, a esta altura, mesmo que queiramos teimar sobre o modelo de desenvolvimento onde a economia tem a supremacia sobre as outras formas de desenvolvimento, aquilo que vai acontecer, e sabem, e neste caso em concreto os agricultores sabem disso perfeitamente, que se existirem num modelo desses, fica esgotado e a atividade agrícola não tem sucesso, porque o agricultor, aquele que trata a terra, é o primeiro a saber que a tem que tratar muitíssimo bem, que tem que gastar água o menos possível, que tem que gastar energia limpa, porque, nomeadamente, os preços da eletricidade hoje são incomportáveis para manter uma atividade que seja economicamente viável, não estou a falar em rentável, é economicamente viável, e portanto, o tratamento do solo, o tratamento da água, a produção de energia limpa, o gasto mínimo dos fatores de produção, seja fertilizantes, seja pesticidas ou outros, é determinante para garantir a viabilidade desta atividade. E, portanto, este é o modelo que os agricultores europeus e que os agricultores portugueses querem, é garantir que têm condições, também do ponto de vista ambiental, para continuar a alimentar a sustentabilidade naquilo que é um ecossistema. Isto é absolutamente determinante. E depois, queria dizer o seguinte, como disse na minha primeira intervenção, nós não temos a ambição de ser autossuficientes. Desengane-se aquele ou aquela que acha que alguma vez Portugal vai produzir tudo aquilo que consome. Nós, na altura dos descobrimentos, saímos à procura de terra para produzir trigo e milho, para fazer pão. E chegámos à Madeira, encontrámos a Madeira cheia de árvores e começámos a matar as árvores todas para tentarmos fazer uma experiência que não vingou, porque não tinha condições para isso, de produção de cereais. E, portanto, aquilo que foi feito antes do 25 de Abril, quando o Alentejo foi o celeiro de Portugal, foi a utilização até à exaustão daquele solo, que hoje é pobre e que tem limitações sérias do ponto de vista produtivo. E, portanto, nós, para podermos, nomeadamente, passar, no caso dos cereais, dos 18% que produzimos atualmente, para os 38%, como diz a Estratégia Nacional dos Cereais, precisamos de inovação, de desenvolvimento tecnológico e de organização de produção para o podermos fazer. Porque nós precisamos mesmo de trabalhar a dimensão da qualidade do solo, nós precisamos mesmo de trabalhar no melhoramento genético. Ainda há 15 dias tive a oportunidade de, ali em Salvaterra, poder ir a um campo de experimentação sobre o arroz. Hoje, todos sabem como é que se produz arroz, alaga-se um território, semeia-se ali e ficamos à espera que o arroz se desenvolva dentro d'água. Hoje, aquilo que está a ser feito em regime experimental, mas já com resultado, para além da melhoria genética das nossas variedades regionais para serem mais resistentes, está a ser feita a sementeira enterrada no solo e a rega gota a gota para poder diminuir a quantidade de água. É esta agricultura que está a ser feita em Portugal já, com este nível de investimento. Temos que ter noção de que o agricultor é o primeiro a querer gastar menos e a querer gastar menos recursos naturais, porque se não o fizer, claramente nós não vamos conseguir ser, no fundo, não autossuficientes, mas independentes, para não ficarmos reféns como ficámos agora durante este período. E a nossa independência
tem que ser vista à escala europeia, porque a política agrícola comum, que trouxe para Portugal um desenvolvimento como não existia, repito, nós melhoramos ao nível das exportações, do autoaprovisionamento, do uso eficiente da água, da preservação do solo, da biodiversidade, e esta reforma que temos neste momento a ser feita tem a ver com isto. Mas deixe-me dizer-lhe que nós não podemos olhar para aquilo que produzíamos há uns anos atrás. Primeiro, porque não são os produtos de há uns anos atrás, podem ser e devemos valorizar as nossas variedades regionais, claro que sim, mas em função das necessidades e das preferências do consumidor, porque senão voltamos à primeira questão. Vamos produzir uma coisa que os nossos consumidores não querem e vamos continuar a importar. E não podemos produzir da mesma maneira, porque hoje a exigência do ponto de vista daquilo que são os nossos compromissos, seja ao nível da estratégia da biodiversidade, da estratégia do Farm to Fork, do Prado ao Prato, do Pacto Ecológico Europeu, é, de facto, de um compromisso global de desenvolvimento que é sustentável. E aquilo que são os objetivos das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável informam tudo isto. E em Portugal, nós, para além de termos uma agenda de inovação para podermos fazer esta adaptação a sistemas mais sustentáveis e mais justos, uma agenda de inovação aprovada há 2 anos e a ser financiada já no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, construímos o nosso plano estratégico também com base nestes pressupostos. Muito obrigada. Muito bem. É chegado o momento de encerrarmos esta sessão. Se me permite, Senhora Ministra, a referência, tivemos hoje aqui uma verdadeira aula, lição, daquilo que no ISEC Lisboa gostamos de dizer a nossa verdadeira missão, a produção de conhecimento aplicado. Tudo aquilo que ouvimos hoje não pode deixar de ser enquadrado dentro disto, que é aquilo que nós somos e queremos ser, Ensino Superior Politécnico. Espero que os nossos estudantes e os nossos colegas tenham este mesmo entendimento e, portanto, termino uma vez mais com um reconhecido agradecimento, Senhora Ministra, a tudo o que nos trouxe, à sua disponibilidade. Volto a manifestar-lhe toda a nossa disponibilidade, volto a repetir, para que em conjunto possamos de facto contribuir para a inovação, para o conhecimento, para a colaboração com as áreas que a Senhora Ministra tutela. Muito obrigada a todos, aos nossos estudantes, aos nossos professores, aos nossos parceiros, senhores autarcas, esperando rever-vos muito em breve. Muito obrigada a todos.